Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Eu vou aguardar só mais uns 4 minutinhos no máximo para ver se os demais colegas entram. Tem bastante pessoas inscritas, mas por tratar-se de um curso livre, talvez nem todos acessem, né? Aí eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência e dentro de 4 minutinhos no máximo nós iniciaremos, ok? Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Eline, boa tarde, tu me escuta? Escuta sim, vocês também estão me ouvindo? Perfeito. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Estão me ouvindo bem? Boa tarde, sim, Cleivane.
Tá bom. Bom, acho que nós podemos iniciar, né? Bom, acredito que a maioria de vocês já me conheçam, mas vou começar me apresentando, então, em nome da Escola Superior do Ministério Público, né? Eu dou as boas-vindas a todos vocês. Meu nome é Cleivane, eu sou coordenadora pedagógica da Escola Superior do Ministério do Tocantins, sou também professora na Universidade Federal, aqui do Tocantins, no curso de Pedagogia, e estou ofertando esse curso, né, de metodologia da pesquisa científica, que faz parte de um programa de iniciação científica que a Escola Superior do Ministério Público começa a desenvolver, visando, sobretudo, a capacitar e aprimorar os conhecimentos que os integrantes do Ministério Público têm a respeito de pesquisa científica, né? De como é que a gente pode aplicar a pesquisa científica para fazer avançar os nossos processos de trabalhos, para a gente poder buscar o aperfeiçoamento profissional nos cursos de pós-graduação, em especializações, mestrados, doutorados. E este é um dos cursos que serão ofertados dentro desse programa de iniciação científica, porque outros virão para a gente pensar e aprofundar um pouco mais sobre a questão dos métodos de coleta de dados, da jurimetria, que é uma nova área do conhecimento da pesquisa científica que tem se consolidado no sentido de auxiliar membros e servidores das instituições do sistema de justiça a pensar os resultados, né, o impacto dos seus processos internos e as respostas que são dadas à sociedade. Queremos conversar também posteriormente sobre núcleos de pesquisa, sua importância e de como que a gente pode estruturar e organizar isso a partir da Escola Superior do Ministério Público. Então, esse curso de capacitação em metodologia da pesquisa científica, ele é um curso introdutório, vamos dizer assim, um curso básico para a gente iniciar, então, esse programa que a escola está ofertando, de iniciação científica, que é para os seus membros e servidores, mas também é aberto à comunidade acadêmica de uma forma mais ampla. Em nome da diretora da Escola Superior do Ministério Público, doutora Cíntia, eu saúdo a todos. Ela não pôde estar presente hoje porque está já participando de uma outra capacitação nesse exato momento, mas externou os agradecimentos, né, e a todos vocês que se inscreveram e almejou, assim, que tenhamos bastante sucesso nesses 10 dias de trabalho. Eu preciso até fazer algumas observações. Eu vi que várias pessoas que estão inscritas no curso, elas já participaram comigo da disciplina de metodologia da pesquisa científica, que foi ofertada no curso de especialização em gestão e governança do Ministério Público, e outras pessoas não. Esse curso, ele vai ficar gravado, vai ficar livre na nossa plataforma, para que posteriormente as pessoas que queiram, estejam interessadas, também possam fazê-lo dentro do seu tempo, das suas condições, de forma mais livre, né? Cumprindo, vamos dizer assim, as etapas. Então, ele vai ficar gravado e terão algumas atividades que poderiam ser posteriormente executadas dentro da plataforma EAD CESAF, e a pessoa, a qualquer tempo, vai poder concluir o curso de metodologia da pesquisa científica. Então, para aqueles que já fizeram o curso comigo, de metodologia da pesquisa científica, eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque talvez os senhores já conheçam alguns dos conteúdos, alguns materiais que estão sendo apresentados, né? Essa disciplina, ela foi ofertada em fevereiro de 2022, no curso de especialização, e foi um momento, assim, bem rico de formação para todos nós, e ficou aquela necessidade de aprofundamento também. Mas esse curso que eu estou trazendo hoje, ele é basicamente uma reprodução do que foi ofertado naquele momento, né? E aí, eu penso que seja interessante a gente buscar, na medida do possível, aprofundar aqueles que participaram, né? Aprofundar os conhecimentos que adquiriram naquele momento, e para aqueles que estão iniciando o curso agora, eu penso que vai ser uma oportunidade também de troca de experiência com quem já fez o curso e está buscando se aperfeiçoar mais no campo da metodologia da pesquisa científica. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Então tá jóia. Estão todos de câmeras fechadas. Se vocês quiserem abrir, podem ficar à vontade. Se não, também a gente vai conversando e eu vou apresentar para vocês como é que está estruturado o curso, e na sequência a gente já dá início, então, ao conteúdo programático
previsto para hoje. Aqueles que não têm câmera, Raimundo já havia se manifestado, não tem problema, vocês podem também se manifestar pelo áudio e pelo chat da ferramenta de bate-papo que a gente tem aqui na plataforma Cisco Webex. Eu estou compartilhando, vocês já estão visualizando o compartilhamento? Bom, então, o nome da disciplina, Metodologia da Pesquisa Científica, né? Ela, como eu já havia falado anteriormente, o slide não está passando. Só um momento. Então, o curso, como eu disse anteriormente, né, ele é uma atividade do Programa de Iniciação Científica, que é a Escola Superior do Ministério Público dá início com esse curso hoje. Ele é um curso livre que tem o objetivo de fornecer subsídios e conceitos fundamentais para a análise da investigação científica, dando ênfase ao universo da pesquisa e à elaboração de trabalhos científicos, com destaque para a elaboração de projetos de pesquisa. Durante os módulos serão realizadas algumas atividades teórico-práticas, visando a consecução final de um projeto de pesquisa por cada um dos cursistas, né? Para aqueles que já têm um projeto de pesquisa iniciado, é uma grande oportunidade para que a gente possa qualificá-lo mais, melhorar e examinar se todas as suas etapas estão devidamente contempladas, se os conteúdos que estão colocados dentro do projeto de pesquisa estão interligados, né? E para aqueles que irão iniciar essa jornada de elaboração de projetos de pesquisa, tenho certeza que será um momento bem valioso de formação. Então, o objetivo geral é que a gente possa sair daqui, então, conhecendo mais, né, esses conceitos que são fundantes, vamos dizer assim, da pesquisa científica, do trabalho acadêmico, e com condições de elaborar o nosso projeto de pesquisa. Como objetivos específicos, esperamos que vocês possam, né, ao final desse curso, conhecer os processos de construção e transmissão da ciência, né, tendo como referência os aspectos centrais da pesquisa científica, seus instrumentos, que fazem parte da produção do trabalho científico conforme as normas vigentes. Utilizar diferentes ferramentas de busca científica e tecnológica, né? Ou seja, que a gente saiba buscar dentro das plataformas, dos periódicos, aqueles materiais de pesquisa, os dados que são importantes para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Compreender a importância das etapas associadas à pesquisa científica. A pesquisa científica ela tem várias etapas que estão interligadas umas com as outras. Então, a gente precisa compreender bem essas etapas, que não são totalmente mecânicas, né? Que tem toda uma relação com o referencial teórico que a gente adota para poder conhecer, que são fundamentais quando se está elaborando um projeto de pesquisa. Conhecer as normas para a redação de documentos científicos. Esse é um grande desafio, principalmente para o pesquisador iniciante, né? Existem regras, normas bastante específicas relacionadas ao trabalho científico, normas da ABNT, normas da Associação Internacional de Psicologia, que são bastante utilizadas também em periódicos e revistas internacionais. E, por fim, né, que nós sejamos capazes, no final do curso, de redigir um bom projeto de pesquisa. Então, esses são os objetivos específicos desse curso de metodologia da pesquisa. Metodologia. Então, nós estaremos juntos ao longo de 10 dias de trabalho, são 2 semanas de curso, das 5 às 7 horas, em que a gente vai fazer leituras, vai fazer alguns debates, as aulas serão expositivas dialogadas, e aí a ideia é que vocês perguntem, participem, questionem, né, para que a gente realmente possa estabelecer esse diálogo. Serão feitos alguns trabalhos individuais ou mesmo em grupo, né, que são essas tarefas que a gente vai deixar disponibilizadas na plataforma EAD CESAF, para que depois vocês possam concluir no tempo que vocês tiverem as melhores condições. Trata-se de um curso livre, como eu falei inicialmente, né? E o acompanhamento e elaboração do projeto de pesquisa.
Então, qual é o conteúdo programático? Como é que está organizado, então, a distribuição dos nossos conteúdos ao longo desses 10 dias de trabalho, dessas 2 semanas? A unidade 1, que é a que a gente inicia hoje, vai tratar sobre os diferentes modos de conhecer, né, contextualizando o estudo científico. Existem diferentes maneiras da gente conhecer. O tempo todo a gente está conhecendo algo, né? A gente conhece uma nova ferramenta de trabalho no computador, a gente conhece uma nova medicação, a gente conhece novas formas de fazer aquilo que a gente já fazia. O tempo todo a gente lida com o conhecimento de maneira bastante empírica, bastante experiencial, né, pelas nossas próprias vivências. E existe o conhecimento científico, né, que é aquele conhecimento que pressupõe uma sistematização mais elaborada, uma organização mais elaborada, pressupostos teóricos de como que a gente compreende, de como que a gente chega ao conhecimento. Então, a gente vai abordar esses diferentes tipos de conhecimento, a importância da pesquisa científica na atualidade, a importância das ciências humanas na discussão sobre a pesquisa científica. A gente vive um contexto de globalização bastante intensa, né? E em que as pesquisas de caráter aplicado vão ganhando maior aceitação dentro da nossa sociedade e, por vezes, as ciências humanas acabam ficando em segundo plano, né, sendo desconsideradas. A gente quer evidenciar aqui o quanto essas áreas das ciências humanas, né, que envolve o direito, que envolve a filosofia, que envolve a comunicação e as demais áreas ligadas às ciências humanas são importantes para a gente poder fazer alavancar também a tecnologia, mas concebida dentro de uma perspectiva crítica, dentro de uma perspectiva humanizadora, né? A pesquisa interdisciplinar e as possibilidades de construção do conhecimento científico acadêmico e aplicação prática do conhecimento científico, e as noções de ética e seus múltiplos usos nas profissões, organizações e sociedade, na sua relação com a ciência. Então, esse, vamos dizer assim, é o nosso primeiro módulo, é um módulo mais introdutório. Eu penso que é importante frisar ainda assim, professora, mas nós queremos aqui saber elaborar o projeto. A gente não pode pular e ir direto para a etapa de como é que eu defino um tema, como é que eu defino a justificativa, como é que eu elaboro uma hipótese. A gente poderia, mas a gente vai ver que a construção do conhecimento científico, ele perpassa também por esse conhecimento teórico. Ele é importante para a gente poder compreender e fazer as interconexões que são necessárias depois, para que a gente tenha um projeto que não seja um Frankenstein, né? Algo que foi tão cartesiano e tão desconectado das formas de compreender e de produzir ciência, de produzir conhecimento, que ele não chega a lugar nenhum. A segunda unidade, ciência, metodologia e pesquisa, a gente que vai trabalhar, vai tratar do conhecimento popular, do conhecimento religioso, do conhecimento filosófico e do conhecimento científico, que são diferentes formas da gente também apreender e compreender e conhecer, né, o universo e a realidade onde nós estamos inseridos, né? A unidade 3, método e metodologia, ela vai trazer uma discussão a respeito dos métodos de pesquisa, né? E do que é a metodologia. E as diferentes formas de se pesquisar, né? Os objetivos da pesquisa e os procedimentos adotados nas coletas de dados. A unidade 4 vai começar a trabalhar com um conteúdo que eu penso que seja assim, bem importante para a elaboração do projeto de pesquisa em si, que são os tipos de pesquisa, quanto à sua abordagem, se é uma pesquisa qualitativa, se é uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, quanto à natureza, se ela é uma pesquisa aplicada, se ela é uma pesquisa empírica, se ela é uma pesquisa pura, né? Depois a gente vai dar continuidade quanto aos objetivos da pesquisa, se ela é uma pesquisa exploratória, se ela é uma pesquisa de caráter mais descritivo, né? Quanto aos procedimentos que ela utiliza. E aí, na segunda semana, a gente já inicia propriamente a elaboração do projeto de pesquisa. Então, a gente vai delimitar o tema da pesquisa, que é sempre um grande desafio para todos os pesquisadores, né? A gente, às vezes, tem, assim, uma problemática que a gente quer abordar,
mas a gente fica com dificuldade de delimitar qual é realmente o mesmo tema, né? E essa delimitação, ela está sempre ligada a um espaço geográfico, ao tempo da pesquisa, a um número de sujeitos, né? Então, é um momento importante, assim, que é o pontapé inicial de onde a gente parte na elaboração do projeto de pesquisa. A definição do problema de pesquisa, né? Todo conhecimento, toda ciência que é produzida, ela é produzida a partir de um problema de pesquisa, de uma pergunta, né? De uma inquietação, de algo que a gente busca uma solução, que a gente busca conhecer, que a gente busca responder. O levantamento das hipóteses. Minha apresentação está travando. A definição dos objetivos, né? O objetivo geral e os objetivos específicos, a justificativa do projeto, o referencial teórico, o estado da arte, vamos dizer assim, né, daquilo que a gente está pesquisando. Uma pesquisa, ela sempre parte de algo que já existe, de estudos que já existem, né? Ela nunca parte do nada. O conhecimento está sempre alavancando outras formas de conhecimento. O conhecimento, ele é sempre provisório, né? A ciência é sempre provisória, ela está sempre em evolução. E aí a gente precisa situar, né, o sujeito que está lendo ou está buscando o nosso projeto, buscando o nosso trabalho científico a respeito do estado da arte e de quais as lacunas que existem que o nosso problema de pesquisa está buscando resolver. A metodologia, por isso a importância da gente discutir hoje assim também o que é de fato a metodologia científica, o que é uma metodologia de pesquisa, o que é um trabalho acadêmico científico, né? Quais os recursos que serão utilizados, o cronograma para a execução do projeto, as referências e os instrumentos que a gente constrói muitas vezes para coletar os dados que fazem parte do apêndice do projeto de pesquisa. E aí, depois a gente vai trabalhar na unidade 9 com a estrutura e organização dos trabalhos científicos, especialmente com a questão das normas da ABNT, como é que a gente faz citação, quais são as regras básicas de referências, como é que eu faço citação direta, indireta, né? Conhecer um pouco das normas mais gerais da ABNT, que são fundamentais assim, para a escrita e normalização dos trabalhos acadêmicos científicos. E aí a gente finaliza conversando, então, sobre qual é a estrutura de um artigo, de uma monografia, de uma dissertação, de uma tese. Certinho? Então, esse vamos dizer assim, o cronograma de trabalho que está previsto para ao longo desses 10 dias. Se nós conseguirmos avançar um pouco mais com os conteúdos, se a dinâmica da aula fluir bem, a gente pode, inclusive, antecipar a etapa de elaboração do projeto já para essa primeira semana. Porque eu sei que para a maioria de vocês há uma certa urgência, porque há um interesse em participar do processo seletivo para o mestrado, que está aberto, né, para membros e servidores do Ministério Público, que é o mestrado em Gestão de Políticas Públicas, junto ao UFT. E aí, aqueles que tiverem interesse em já ir adiantando um pouco desse conteúdo, a gente pode ir, ao longo da disciplina, examinando se é possível adiantar um pouco esse conteúdo para a gente ter mais tempo nesse processo que está previsto na metodologia do curso, que é de acompanhamento dos projetos de pesquisa. Mas isso a gente vai ter que examinar à medida que o curso for acontecendo mesmo. A respeito da proposta do curso, alguém tem alguma observação? Gostaria de fazer algum comentário? Não? Bom, então vamos para o conteúdo propriamente dito. Quero só lembrar vocês que a proposta metodológica é de exposição dialogada, então eu preciso contar também com a colaboração de cada um de vocês. Como esse curso está sendo gravado e ele vai ficar disponível para outros colegas realizarem, eu quero pedir licença de vocês para fazer novamente a leitura de um texto que nós utilizamos na disciplina de
Metodologia da pesquisa científica no curso de especialização em gestão e políticas públicas, que é uma fábula, né, A Rainha e o Espelho, que traz, né, uma discussão bem interessante assim, para a gente introduzir esse tema da pesquisa científica. Né? Então, eu vou fazer a leitura para vocês, aqueles que já conhecem vão poder rememorar. Uma fábula sobre pesquisa e avaliação. Era uma vez uma rainha que vivia em um grande castelo. Ela tinha uma varinha mágica que fazia as pessoas bonitas ou feias, alegres ou tristes, vitoriosas ou fracassadas. Como todas as rainhas, ela também tinha um espelho mágico. Um dia, querendo avaliar sua beleza, também ela perguntou ao espelho: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho, o espelho olhou bem para ela e respondeu: Minha rainha, os tempos estão mudados. Essa não é uma resposta assim tão simples. Hoje em dia, para responder a sua pergunta, eu preciso de alguns elementos mais claros. Atônita, a rainha não sabia o que dizer. Só lhe ocorreu perguntar: Como assim? Veja bem, respondeu o espelho. Em primeiro lugar, preciso saber por que Vossa Majestade fez essa pergunta. Ou seja, o que pretende fazer com essa resposta? Pretende apenas levantar dados sobre o seu ibope no castelo? Pretende examinar seu nível de beleza, comparando-o com o de outras pessoas? Ou sua avaliação visa o desenvolvimento de sua própria beleza sem nenhum critério externo? De toda forma, é preciso ainda que Vossa Majestade me diga se pretende fazer uma classificação dos resultados. E continuou o espelho. Além disso, eu preciso que Vossa Majestade me defina com que base devo fazer essa avaliação. Devo considerar o peso, a altura, a cor dos olhos, o conjunto? A quem devo consultar para fazer essa análise? Por exemplo, se consultar somente os moradores do castelo, vou ter uma resposta. Por outro lado, se utilizar parâmetros nacionais, poderei ter outra resposta. Entre a turma da Copa, ou mesmo entre os anões, a Branca de Neve ganha estourado. Mas se perguntar aos seus conselheiros, acho que minha rainha terá o primeiro lugar. Depois, ainda tem o seguinte, continuou o espelho. Como vou fazer essa avaliação? Devo utilizar análises continuadas? Posso utilizar alguma prova para verificar o grau dessa beleza? Utilizo a observação? Finalmente, concluiu o espelho. Será que estou sendo justo? Tantos são os pontos a considerar? Vejam bem, eu gosto bastante dessa fábula porque ela traz para nós algumas provocações, né? Para a gente pensar aí o desenvolvimento da pesquisa científica, né? O que a gente pode extrair dessa pequena fábula, assim, sobre a rainha e o espelho? Gostaria de ouvi-los. O que a gente pode extrair, assim, dessa fábula? É possível fazer pesquisa sem ter uma pergunta a ser respondida? O espelho, ele é bastante... Raimundo colocou que só consegue pensar que o espelho deve ter algum motivo para ser tão desconfiado, né? E a gente desconfia mesmo, Raimundo, de alguns tipos de pesquisa, né? Quais são as intencionalidades de determinados tipos de pesquisa, né? Então, a pesquisa, ela sempre tem uma intencionalidade. Ela busca uma resposta, né? E esse texto, ele mostra, essa fábula, ela mostra basicamente assim, como, a depender do caminho que a gente adotar para o desenvolvimento da pesquisa, como ela pode tomar sentidos, né? Bastante diversos, assim, a depender de quem eu escolho para responder um determinado questionário, se eu vou fazer uma pesquisa com base em observação, se eu vou usar outros critérios para avaliar determinados resultados, né? Então, a fábula, de uma forma divertida, ela vai mostrando, assim, como que a pesquisa, ela é enviesada, assim, por um conjunto de elementos que interferem na condução e que depois vão resultar em respostas diferentes para a pergunta inicial que a gente fez. Um mesmo problema, ele pode ser examinado, metodologicamente falando, de várias formas, né? E aí, eu fico pensando assim, né?
A depender do que a gente quer e de como a gente compreende o conhecimento e da intencionalidade que a gente tem com o conhecimento que a gente busca, os caminhos vão ser os mais diversos. E é dentro desse universo de caminhos para a gente desenvolver a pesquisa que a gente vai construir, primeiramente, o nosso projeto de pesquisa, que é o caminho que a gente vai seguir, né? Um roteiro que a gente vai seguir para a gente não se perder e chegar àquele objetivo ou aquela meta que a gente se propôs em termos de busca de novos conhecimentos, de produção de novos conhecimentos. Então, uma pesquisa, ela sempre parte de uma pergunta que tem uma intencionalidade, ela vai escolher caminhos que ela vai percorrer, né, para poder desenvolver esse conhecimento, buscar esse conhecimento, né, que vai chegar a um determinado resultado. Então, só para a gente poder introduzir um pouco esse tema, né, da metodologia da pesquisa, mostrando assim para vocês como os caminhos que a gente adota para o desenvolvimento da pesquisa vão nos levar a distintos resultados. Só um momentinho aqui que eu quero compartilhar com vocês, então, um outro material para a gente poder dar sequência nesse primeiro encontro do curso. Já faz um tempo que eu trabalho com a Bex e às vezes eu ainda apanho para poder fazer alguns compartilhamentos. Estão visualizando? Bom, vamos lá então. Então, como eu havia dito anteriormente, para a gente poder pensar a elaboração do projeto de pesquisa, a gente precisa anteriormente fazer uma breve discussão sobre alguns aspectos que eu chamo de aspectos teóricos e conceituais sobre a metodologia da pesquisa científica. Primeira coisa é a gente pensar o que vem a ser, de fato, a metodologia. O que é uma metodologia? O que é uma pesquisa? O que é um conhecimento? O que é o conhecimento chamado de senso comum? O que é o conhecimento científico? O que difere um do outro? Como eu falei anteriormente, o tempo todo a gente está conhecendo coisas novas. Da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, a gente está aprendendo e está conhecendo coisas novas. O que difere esse conhecimento que a gente alcança de forma tão espontânea do conhecimento que a gente chama de conhecimento científico, de conhecimento acadêmico? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é esse conceito de metodologia. Nós estamos fazendo um curso de metodologia da pesquisa científica. Então, é importante a gente entender o que é metodologia, o que é pesquisa, o que é ciência, Então, metodologia tem origem na palavra métodos, que significa organização, e logos, que é estudo sistemático, pesquisa, investigação. Ou seja, metodologia é o estudo da organização, dos caminhos a serem percorridos para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer ciência. Então, metodologia está relacionada com uma organização, com uma sistemática para poder apreender e investigar um determinado fenômeno, um determinado acontecimento, buscando extrair dele ali um novo conhecimento. Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa científica. Existe uma diferença entre metodologia e método, e é bastante comum as pessoas se confundirem em relação a isso. A metodologia ela é algo mais abrangente do que o método, porque o método é o instrumento, é o meio que eu escolhi para chegar a um determinado conhecimento.
Mas para eu utilizar esse método, eu tenho que ter como pressuposto teórico uma compreensão sobre como é que se conhece, como é que a gente apreende, como é que a gente internaliza determinados conhecimentos. Oi? Alguém quer falar? A metodologia, então, ela se interessa pela validade do caminho escolhido para se chegar ao fim proposto pela pesquisa. Portanto, ela não deve ser confundida com a teoria em si, nem com os procedimentos, só com técnicas ou métodos, né? Ela vai além da descrição dos procedimentos, indicando a escolha teórica realizada pelo pesquisador para abordar o objeto de estudo. Então, existem diferentes maneiras da gente chegar a um determinado conhecimento, como foi mostrado no texto da fábula sobre a rainha e o espelho, né? Existem diferentes caminhos para se chegar a um determinado conhecimento. Quando eu estou descrevendo a minha metodologia do trabalho, eu informo ao meu leitor qual é a compreensão, qual é a teoria que eu tenho que está subjacente às formas de conhecer. Como é que eu entendo que a gente conhece? Vão existir aqueles teóricos que vão dizer, olha, a gente conhece determinado objeto apenas e tão somente através da sua descrição analítica, da sua observação, da sua manipulação em laboratório. Vão existir outros que vão dizer, olha, a gente conhece um objeto não só pela forma como ele se manifesta, mas também pela forma como a gente representa esse objeto. E essa representação pode estar relacionada com valores que eu possuo, com acesso a determinados conhecimentos que eu já possuo, com uma visão religiosa que eu tenho. Então, eu preciso informar qual é a teoria sobre o conhecimento que eu acredito que melhor responde à minha pergunta ou ao meu problema. E a partir daí, né, de informar o leitor qual é a concepção teórica que está subjacente à minha pesquisa, ao meu estudo, eu vou, então, escolher aqueles instrumentos de pesquisa, aí eu estou falando já de método, né, que serão necessários, ou que eu entendo que são importantes para que a gente possa alcançar aquele objetivo de conhecer aquele objeto. Então, quando eu falo em metodologia, eu estou falando em algo que vai além da simples descrição teórica de como eu compreendo as formas de se conhecer o mundo, né, os objetos, as relações entre as pessoas, as tecnologias e as suas aplicações, como também é mais amplo do que eu apenas descrever quais são os recursos, quais são os instrumentos que eu estou utilizando, se é uma entrevista, se é uma observação, se é um estudo de laboratório com variáveis que estão sendo monitoradas e controladas, né? Então, a metodologia ela é algo mais amplo, e o método é o caminho, né, que me orienta de como chegar a determinados resultados a partir dessa perspectiva teórica sobre o ato de conhecer. Se vocês quiserem fazer alguma intervenção, pessoal, por favor, vocês fiquem à vontade. Então, a Maria Cecília Minayo, ela, né, tem uma conceituação, né, sobre metodologia que eu acho bem interessante, porque ela considera que a metodologia é um conceito abrangente, né, que tem como pressuposto a discussão epistemológica sobre o caminho do pensamento. O que é uma discussão epistemológica, né? Epistemologia vem de episteme, né, de conhecer, de conhecimento, de ciência. Então, é o conhecimento de como as diferentes ciências, né, ciências humanas, ciências exatas, como que elas se organizam e qual é o caminho que elas percorrem para explicar determinados fenômenos, determinados fenômenos, determinados acontecimentos, né? Então, a Minayo considera que a metodologia é um conceito abrangente, né, que abarca a discussão epistemológica sobre o caminho do pensamento que o tema ou objeto de investigação requer, assim como a apresentação adequada e justificada dos métodos, técnicas e dos instrumentos operativos que devem ser utilizados para as buscas relativas às indagações da investigação. E ainda, né, ela vai mais além. Ela considera que a metodologia ela abarca a criatividade do pesquisador, né? Os recursos que o pesquisador, de forma pessoal, singular, vai desenvolver, vai criar para poder, dentro daquela perspectiva teórica que ele tem de como é que se conhece determinados fenômenos, determinados objetos e acontecimentos, que ele pode utilizar para alcançar aquele resultado, né? A sua marca pessoal e específica na forma de articular teoria, métodos, achados experimentais, observacionais ou de qualquer outro tipo específico de resposta às indagações específicas, né?
É bem interessante isso aqui, porque quando a gente pensa na pesquisa, por exemplo, com abordagem qualitativa, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, a gente vai perceber assim que essa criatividade dos pesquisadores é algo que tem feito assim bastante diferença nos resultados da pesquisa, né? Os instrumentos que são utilizados, a observação, os dados que são coletados através muitas vezes de vídeos, de documentários, de vestuários, de cartas, de documentos antigos, né? Tudo isso faz parte da criatividade do pesquisador, né? Que a utiliza, vamos dizer assim, em benefício desse processo de conhecer e de produzir novos conhecimentos sobre determinados assuntos. E a pesquisa, né? Se a metodologia é esse conceito mais abrangente, que envolve as teorias sobre as formas de conhecer, que envolve as técnicas de pesquisa, que envolve a criatividade do pesquisador, o que é a pesquisa? O que é pesquisar? Pesquisar é buscar resposta para alguma coisa, né? Que nos inquieta, que nos causa algum desconforto, né? O ser humano, desde que ele nasce, ele tem perguntas que ele quer responder, né? É da natureza do ser humano, né? Tem alguns autores que colocam, inclusive, que assim é condição do ser humano, é característica do ser humano, uma das primordiais é a busca pelo conhecimento, é essa inquietação, essa busca por respostas, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que as coisas são assim? O que pode ser modificado? O tempo todo a gente está buscando respostas para as nossas inquietações, né? E é inclusive isso, né, que nos caracteriza como seres humanos. Para Gil, a pesquisa é definida como o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados. Aqui a gente tem, vamos dizer assim, uma primeira definição bastante básica assim do que é a pesquisa científica, né? Por quê? Porque a gente está falando aqui de algumas características importantes dela, né? Que é um procedimento racional, né? Então aqui está implícito que tem uma razão, um sentido, uma compreensão teórica de como eu chego a determinado ato de conhecer, de como eu chego a determinado conhecimento. Sistemático, porque ele tem regras próprias, né? De como que deve acontecer, então, essa investigação ou essa pesquisa científica, né? Que vai desde a formulação do problema, a gente precisa saber elaborar de forma clara, né? Objetiva, a pergunta que a gente quer responder, o nosso problema de pesquisa, né? Até a apresentação e discussão dos resultados. E o conhecimento? Né? A gente falou, então, o que é metodologia, o que é pesquisa, e o que é conhecimento. Né? Como eu falei anteriormente, né, e de acordo com Fonseca também, o homem é, por natureza, um animal curioso. Desde que nasce, ele interage com a natureza e os objetos à sua volta, interpretando o universo a partir das referências sociais e culturais do meio em que vive. Apropria-se do conhecimento através das sensações que os seres e os fenômenos lhes transmitem. A partir dessas sensações, elabora suas representações. Contudo, essas representações não constituem o objeto real. Né? O objeto ele existe independente da percepção que os sujeitos tenham dele. Então, toda busca pelo conhecimento é, na verdade, uma busca por aproximar o máximo aquela representação que a gente tem sobre determinado objeto, sobre determinado fenômeno, sobre determinado acontecimento, da sua realidade, da verdade, né? Da sua realidade. Então, o objeto real, ele existe independente de um homem o conhecer ou não. O conhecimento humano é, na sua essência, esse esforço para resolver as contradições entre o que é representação do objeto e o que é aquele objeto de fato, a sua realidade. Assim, o conhecimento, dependendo da forma pela qual se chega a essa representação, ele pode ser classificado de conhecimento popular, que a gente também conhece como senso comum, que tem um outro autor que eu gosto bastante, que é o Antônio Gramsci, né, que vai falar que o senso comum, ele é uma forma de bom senso também, e
boa parte da população, ela não tem o conhecimento científico, não tem esse conhecimento científico, não acessa o conhecimento científico, que ainda é um conhecimento considerado erudito e que é especialmente elaborado dentro das universidades, dos centros de pesquisa, né, dos institutos de pesquisa, às vezes inacessível para boa parte da população. E ainda assim, as pessoas, a partir desse senso comum, desse bom senso, organizam o seu modo de vida e sobrevivem, vamos dizer assim, de alguma forma, né? Então, essas representações do conhecimento, né, que as pessoas fazem, de forma mais empírica, mais espontânea, mais de convivência no dia a dia, a gente chama de senso comum. Né? Tem também o conhecimento teológico, que é aquela explicação mais religiosa, vamos dizer assim, dos acontecimentos, né? O conhecimento mítico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esses diferentes tipos de conhecimento na aula de amanhã. Então, o que a gente está querendo mostrar aqui? Que o conhecimento nada mais é do que esse esforço que o ser humano faz de buscar resolver as contradições entre aquilo que ele representa, né, ao ver, ao conviver, ao lidar com determinadas situações, e a realidade, o que aquilo de fato é. Por isso que, quando a gente define por um caminho de pesquisa, por uma metodologia de pesquisa, o que a gente está fazendo é dizendo, olha, para chegar a conhecer esse determinado objeto, esse determinado fenômeno, para responder essa pergunta que me causa uma inquietude, que eu quero uma resposta para melhorar minhas condições de trabalho, para fazer avançar a medicina, para desenvolver novas tecnologias e facilitar o meu trabalho, qualquer coisa nesse sentido, é sempre essa busca de se chegar ao mais próximo daquele objeto, para poder ter o controle sobre aquele objeto, para poder dominar aquele objeto e fazer uso dele a seu próprio favor e favor da sociedade, né? E dos seus próprios interesses. Então, diferentemente desse conhecimento de senso comum que a gente tem, que ocorre, que acontece de forma mais espontânea mesmo, né, nas nossas relações mais próximas, mais pessoais, o conhecimento científico ele é produzido pela investigação científica, através de seus métodos, né? Ele resulta de um aprimoramento do senso comum e se amplia, né? Porque tem uma base metodológica científica, né? Baseada numa razão, numa racionalidade que vai caracterizá-lo então como um conhecimento científico. Né? Então ele se caracteriza por um conjunto de modelos de observação. Eu posso observar um determinado fenômeno naturalmente acontecendo a olhos vistos, eu posso observar um fenômeno em laboratório, com variáveis sendo controladas, por exemplo, de calor, de frio, com inserção de novos elementos, etc. E tal. Então, existem vários modelos de observação, de identificação, de descrição, de investigação experimental e de explanação teórica dos fenômenos. O método científico ele envolve técnicas, né, que são objetivas e sistemáticas, regras fixas para a formatação de conceitos, para a produção de observações, para a realização de experimentos e para a validação de hipóteses explicativas. Né? Quando a gente fala regras fixas, não significa que elas sejam imutáveis, né? Mas que elas preenchem, vamos dizer assim, os requisitos que naquele contexto científico, que naquele contexto da pesquisa são considerados como válidos para a investigação científica. À medida que a gente vai avançando com o conhecimento, essas verdades, né, ou essas regras fixas, elas também vão se modificando e novos modos de pesquisar, e novos modos de investigar vão sendo ampliados pelo próprio desenvolvimento da ciência, pelo próprio desenvolvimento do conhecimento científico. Eu estou falando igual o Homem da Cobra, eu gostaria de ouvi-los um pouquinho. Até aqui, gente, como é que tá? Tá tudo bem? Vocês estão acompanhando? Gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Clevane. E estou sendo compreendida? Sim, está sendo compreendida. Estamos refletindo sobre os comentários. Claro, Cleivânia, porque a gente ainda está acumulando com o trabalho, aí nós estamos bem atentos. Tá tudo certo.
Então, tá bom, então. Pode seguir. Ok, obrigada. Minayo também, a Maria Cecília Minayo, ela faz um comentário que eu gosto bastante, assim. Eu gosto muito desse universo da pesquisa científica, do mundo acadêmico, mas eu compartilho dessa compreensão que a Minayo possui sobre as diferentes formas de conhecer o mundo, né? Segundo ela, a ciência é apenas uma das formas de se conhecer o mundo. Ela é a forma hegemônica de construção do conhecimento, embora seja considerada por muitos críticos como um novo mito da atualidade, por causa de sua pretensão de ser o único motor e critério de verdade. Desde tempos imemoriais, as religiões, a filosofia, os mitos, a poesia e a arte, elas têm sido instrumentos também poderosos de conhecimento, desvendando lógicas profundas do inconsciente coletivo, da vida cotidiana e do destino humano. Muito do que a gente conhece, por exemplo, das comunidades primitivas, das comunidades mais tradicionais, estão diretamente relacionados com os mitos que foram criados por essas pessoas, por esses sujeitos, né, representando as suas realidades, né, representando as suas dificuldades com plantio, com colheita, com uma vida com a natureza mais adversa, vamos dizer assim, né, como as populações que viviam nas cavernas, etc. E tal. Então, essas diferentes manifestações de conhecimento que se expressam também através da religião, da filosofia, da poesia, da música, da literatura, elas também são formas importantes da gente conhecer a realidade. A ciência não é a única forma da gente conhecer a realidade. Essa ciência baseada nessa racionalidade científica que eu acabei de expor. Existem outras formas de conhecer que também são importantes, né? E que não podem ser desconsideradas. Bom, ciências humanas e sociedade, né? Uma das grandes discussões que tem surgido em torno da pesquisa científica, e recentemente isso tem sido objeto assim, de bastante polêmica, né, principalmente nesse atual governo que a gente tem vivido, diz respeito à importância das ciências humanas para a sociedade. Como a gente vive num contexto de altas tecnologias, de desenvolvimento tecnológico bastante acelerado, a busca por respostas mais imediatas e pela pesquisa tecnológica tem dominado, vamos dizer assim, os vários setores de produção de conhecimento. E as ciências humanas têm sido relegadas a um segundo plano, né? O que a gente chama de ciências humanas, né? Aquelas que buscam conhecer a história, entender o homem e a sociedade, compreender a geopolítica global, né? Que está ligada ao mundo da literatura, ao mundo das artes, né? A compreensão das nossas relações sociais, né? Todas essas possibilidades oferecidas pelas ciências humanas, né, de conhecer a história, de entender o homem, as suas relações entre si, com o mundo, com o universo, com a natureza, a geopolítica, né, que se manifestam através da literatura, através da arte, através do cinema, através de várias outras formas, né, elas são bastante importantes porque elas nos tornam mais críticos, né, no sentido de entender a realidade à nossa volta. E mais do que isso, as ciências humanas, né, que estão, vamos dizer assim, manifestas, né, nessas diferentes áreas, ciências contábeis, ciências do direito, ciências da comunicação, ciências da formação humana, com os cursos de letras, pedagogia, filosofia, história, sociologia, etc. E tal, elas nos permitem, né, questionar ou mesmo criticar o sistema e o estado de coisas que vivenciamos, que parece distanciar o homem da sua própria humanidade, né? Então, a gente precisa sempre ter esse cuidado de, mesmo quando está se trabalhando na perspectiva de produzir pesquisa e conhecimentos mais voltados para o campo tecnológico, né, que as ciências humanas são fundamentais para, inclusive, questionar os sentidos dessa produção tecnológica. A que custo está sendo produzidas essas novas tecnologias? Quem está acessando essas novas tecnologias? São questões que perpassam pelo campo das discussões que se dão no universo das ciências humanas, das ciências sociais. Tem até uma charge que eu trouxe para poder ilustrar um pouco essa questão, né? A filosofia ela pode ensinar a questionar. A história pode ensinar com o passado.
a sociologia pode mostrar a verdade sobre a sociedade. E para alguns isso é extremamente temeroso, né? Então, a gente precisa entender também que o campo da pesquisa científica, ele é eivado de contradições, né? E de diferentes manifestações de poder sobre a forma como se executa as pesquisas. E não à toa, especialmente aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo de uma forma mais geral, mas especialmente aqui no Brasil, a gente tem sofrido, assim, bastante cortes, né, no que diz respeito à produção da pesquisa científica nas áreas das ciências humanas e sociais. Basta lembrar que em anos anteriores, recentes, a gente teve os programas de iniciação científica, as bolsas que eram destinadas aos pesquisadores nos editais da CAPES, do CNPq, que são as instituições que financiam as pesquisas, né? Estavam sendo contempladas apenas as áreas tecnológicas, né? Mais voltadas para o que a gente chama de ciências duras, né? Que estão mais ligadas à infraestrutura, produção tecnológica, etc. e tal. Depois de muito debate, muita discussão, foi que foi retomado os editais com recursos também disponibilizados para as pesquisas nas áreas das ciências humanas e sociais. Mas isso é algo bastante complexo e que envolve o universo da pesquisa. Aqueles que querem, né, que pleiteiam aí os cursos de pós-graduação, ou mesmo seguir na vida acadêmica, né, tem que estar ciente dessas discrepâncias que existem dentro do universo da pesquisa científica, também nas universidades e nos demais institutos de pesquisa. Bom, e como a gente falou inicialmente, né? Alguém fez uma pergunta no chat, deixa eu só voltar aqui rapidinho, que eu me colocar isso. Depois eu retomo, eu vou só finalizar aqui, e aí eu retomo lá no chat para a gente poder abrir para discussão. Noções de ética e seus múltiplos usos nas profissões, organizações e sociedade. Então, esse primeiro trabalho de hoje, essa primeira discussão de hoje, ela está bastante relacionada, então, com essa compreensão mais ampla, mais teórico-conceitual sobre o universo da metodologia da pesquisa, né? O sociólogo José de Souza Martins, da Faculdade de Ciências Humanas, Letras e Artes da USP, ele faz uma consideração que eu acho bastante interessante a respeito das ciências humanas, da interdisciplinaridade, das questões éticas que envolvem o universo da pesquisa científica, né? As ciências humanas, elas podem e devem explicar por que no Brasil milhares de pessoas estão sofrendo e outras milhares estão morrendo fora dos marcos do que nossa civilização considera como correto e justo. Por que vivemos num país em que bancos lucram com juros de 1000% ao ano ou mais e, no entanto, os hospitais públicos estão organizados aquém do necessário para o correto atendimento dos que dele carecem, sobretudo nessa hora de agonia? Temos que explicar quais são os nexos entre a riqueza concentrada e a carência socialmente distribuída. Temos que explicar por que essa sociedade se torna, ao mesmo tempo, cada vez mais rica e cada vez mais pobre. A agonia dessas mortes é fruto dessa contradição. O Gessé fez essa fala no contexto, né, da pandemia e de toda a discussão sobre a importância da pesquisa científica para fazer avançar com todas as questões que envolveram o contexto da pandemia, desde as questões que envolviam desenvolvimento de vacinas, né, às questões que envolviam a forma como a pandemia trouxe consequências diferentes de acordo com os diferentes contextos econômicos, sociais, culturais, onde as pessoas estavam vivenciando. Falar em distanciamento social, num contexto onde boa parte das pessoas moram em favelas, moram em locais super apertados, com seus idosos, etc., era bastante contraditório. Então, o José de Souza Martins, ele trouxe essa reflexão que tem a ver com noções éticas sobre os usos que a gente faz da ciência e de como que a gente deve fazer alavancar também as ciências humanas junto das demais ciências consideradas ciências duras, ciências aplicadas, mais relacionadas ao universo do desenvolvimento de tecnologias de construção, de tecnologias de comunicação, computacionais, informacionais, etc. E tal. Então, ética na ciência é um ramo da filosofia voltado para a ética na pesquisa.
né? É um conjunto de obrigações morais que definem o certo e errado nas práticas e decisões científicas. Muitos profissionais da ciência possuem um sistema formalizado de práticas éticas que ajudam a orientar os profissionais da área. Cada área de formação, ela tem o seu código de ética, né? Que lhe é peculiar. Na pesquisa científica, também existe códigos de éticas que precisam ser considerados pelos pesquisadores, tanto pelos pesquisadores que estão iniciando nesse processo de pesquisa científica, como por aqueles que já estão mais consolidados, que já têm experiências nessa área. Essa ética se preocupa com as questões morais que surgem durante ou com o resultado das atividades da pesquisa, bem como a conduta ética dos pesquisadores, né? Remonto de novo ao texto lá da fábula da rainha e o espelho, né? Quando o espelho diz para a rainha assim, como vai ser desenvolvida essa pesquisa? Se eu fizer essa pergunta entre os seus conselheiros, a senhora certamente vai ganhar por unanimidade, vai ser eleita mais bonita. Mas se eu perguntar para os 7 anões ou para o pessoal da Copa, a Branca de Neve ganha disparado, né? Isso mostra um pouquinho as questões éticas que envolvem a escolha, né, dos instrumentos de pesquisa, né? Nas universidades brasileiras e institutos de pesquisa do mesmo país existem os chamados comitês de ética em pesquisa. Então, qualquer um dos senhores que venha desenvolver pesquisa que envolva seres humanos, especialmente, mesmo que não sejam da área de saúde, mesmo que não vá fazer nenhum experimento físico, biológico com as pessoas, precisa passar os seus projetos de pesquisa pelos comitês de éticas que existem dentro das universidades, dentro dos institutos que produzem pesquisa, né? Que é uma forma também de exercer algum controle, né, sobre os rumos da pesquisa, né, e sobre os resultados da pesquisa também. Alguns padrões éticos na ciência, né, na produção da ciência, na produção do conhecimento científico. Né? Honestidade no relato dos dados científicos. Coletou um dado, aquele dado reflete a realidade. Eu preciso dizer para o meu leitor como foi que eu colhi aqueles dados, por quanto tempo, em quais condições, né? E relatá-los tais como foram colhidos. Transcrever e analisar cuidadosamente os resultados científicos para evitar erros. Analisar e interpretar independentemente dos resultados, sempre baseado em dados e não na influência de fontes externas. Compartilhamento aberto de métodos, dados e interpretações por meio de publicação ou apresentação. A forma que nós temos de validar o conhecimento produzido através de nossos estudos, de nossas pesquisas, é publicizando os seus resultados. Mas não apenas os seus resultados, é publicizando a forma como nós desenvolvemos a pesquisa, a forma como nós coletamos os dados, a forma como nós fizemos as suas análises, né? E os resultados que foram alcançados, ainda que provisórios ou não. Então, é essa validação entre os pares, né? Dar os devidos créditos às fontes de informações, dados e ideias. Não se apropriar do conhecimento, do estado da arte, tudo aquilo que já foi produzido, né, e que faz com que a roda gire de forma indevida, né, que tem ligação direta com a questão do plágio, que tem sido bastante recorrente nos trabalhos de pesquisa científica. Obrigações morais para com a sociedade em geral e, em algumas disciplinas, responsabilidade em pensar o direito dos sujeitos, humanos e animais envolvidos na pesquisa científica e também com os resultados que elas que culminam com essas pesquisas, né? A Alessandra tinha feito alguma pergunta sobre se o que eu falei a respeito da questão do financiamento da pesquisa científica no Brasil, se ele tem relação com o retorno, o retorno financeiro das pesquisas. É isso, Alessandra? Então, tem sim. O retorno financeiro de determinadas pesquisas, principalmente na área do desenvolvimento de medicamentos, do desenvolvimento de equipamentos tecnológicos, né, os mais diversos aí, programas de computadores, programas de comunicação, etc. e tal, eles têm, vamos dizer assim, eles têm implicações diretas
na questão da acumulação do capital mesmo, né, de dinheiro, questões financeiras, né. E, por vezes, esses interesses se sobrepõem aos interesses da sociedade como um todo, né? E são financiados também pelas grandes empresas. Então, a facilidade de financiamento das outras áreas, que não as ciências humanas e sociais, ela também é maior. Existem alguns problemas no campo da pesquisa científica que são importantes também da gente pontuar aqui. Tem uma pesquisadora, ela é do campo da educação, ela chama Bernadette Gage. Ela faz algumas considerações sobre a qualidade da pesquisa educacional produzida no Brasil, mas que se aplica também às outras áreas de conhecimento, não só à educação, né? E eu acho que eu cheguei a comentar isso com os colegas que fizeram a disciplina de metodologia da pesquisa lá no curso de gestão e governança no Ministério Público. Que é o quê? Existe uma dificuldade muito grande nossa, nossa como pesquisadores, mas principalmente dos pesquisadores que estão em início, né, de carreira, vamos dizer assim, que estão produzindo suas primeiras pesquisas, que ela chama de inconsistência teórica e inconsistência teórica, fugiu agora a expressão que ela usa, que diz respeito à metodologia também. Ela fala assim, olha, primeiro a gente não domina teoricamente esse campo do universo da pesquisa. Então, se eu não conheço sobre como as diferentes ciências foram se constituindo enquanto tal, como que as ciências da natureza foram se constituindo como tal, como que foi se modificando os modos de compreender os fenômenos naturais, né? Como que se explicou os movimentos da Terra em torno do Sol, como que a gente foi chegando às teorias sobre gravidade, etc. e tal, e como que esses conhecimentos das ciências da natureza foram se consolidando, né? Em contraposição, por exemplo, aos conhecimentos místicos religiosos que explicavam não só os fenômenos naturais, mas também as relações sociais decorrentes, né, de uma vontade divina. E a partir daí a gente começa a pensar o desenvolvimento da ciência de maneiras diversas, né? Então a gente precisa conhecer um pouco de como que as ciências foram se consolidando enquanto tal, as transformações que foram ocorrendo, para que a gente possa se situar no campo da pesquisa, né? Então isso se chama consistência teórica, né? Eu sei do que eu estou falando e conheço os autores que eu estou lendo e compreendo os conceitos principais que eles estão trabalhando e os utilizo na minha pesquisa. Quando não se tem, quando o pesquisador não tem essa consistência teórica, há uma forte tendência a colocar os conceitos todos juntos e misturados, tudo num balaio de gato, a gente poderia dizer assim, e o trabalho acaba ficando sem uma conexão, vamos dizer assim, com o próprio desenvolvimento das pesquisas científicas, da ciência em si. Então, essa falta de conhecimento teórico, que se pauta principalmente na leitura temática né, das nossas áreas de atuação, das nossas áreas de interesse, ele é um prejuízo muito grande para o desenvolvimento das pesquisas científicas. E dessa inconsistência teórica resulta também uma incoerência, lembrei a palavra, incoerência metodológica. Então, se eu não tenho o domínio teórico sobre determinado assunto, né, e me proponho a desenvolver uma determinada pesquisa, eu dificilmente eu vou encontrar o caminho, o método, o jeito de pesquisar adequado. Então, eu preciso ter consistência teórica, preciso saber o que eu estou estudando, saber o que já tem produzido sobre aquilo que eu estou estudando, saber diferenciar as concepções sobre aquele fenômeno, aquela situação que eu estou estudando, para daí eu ter condições de escolher qual é o melhor caminho de chegar na resposta para a pergunta que eu estou fazendo. Então, a gente precisa ter consistência teórica e coerência metodológica. E uma coisa está diretamente ligada com a outra, né? Não tem como a gente tratar diferentemente esses dois aspectos. Se eu não tenho consistência teórica, dificilmente eu vou ter coerência metodológica. E aí é por isso que muitas das vezes os trabalhos de pesquisa, ou eles chovem no molhado, não acrescentam absolutamente nada em termos de conhecimento, seja teórico, seja mesmo um conhecimento aplicado a uma determinada situação, ou eles se perdem no caminho metodológico, né? O caminho que foi escolhido para chegar ao resultado
é altamente duvidoso, né? E questionável. Então, traz um empobrecimento, vamos dizer assim, para a chamada pesquisa científica. Mas isso não é motivo também para que a gente esmoreça nessa caminhada, principalmente aqueles que estão iniciando assim no universo da pesquisa científica. Por quê? Porque uma das características da pesquisa científica, da metodologia da pesquisa científica, é justamente o aprender fazendo, né? A gente se torna pesquisador fazendo pesquisa, fazendo esse exercício, inclusive aprendendo com os erros nossos e com os erros dos outros também. E, e é um universo assim bastante enriquecedor em termos de formação, em termos de conhecimento e de compreensão do mundo e das relações que são estabelecidas entre as pessoas, a natureza, né, entre todos esses elementos naturais e sociais, né, que o tempo todo são um objeto da pesquisa científica. A gente desenvolve uma tecnologia, essa tecnologia ela traz determinadas consequências, né? Seja para a natureza, seja para o homem. Podem ser positivas ou negativas, se tornam um objeto de estudo novamente. E assim a gente vai avançando na ciência. À medida que a gente avança na ciência, que a gente constrói mais instrumentos, a gente tem novas formas de fazer a própria pesquisa. Então, é sempre uma retroalimentação, né? Ciência e tecnologia são coisas que se retroalimentam. Eu quero abrir para vocês, para as perguntas, para as considerações, para as dúvidas. Nós é que agradecemos, porque eu quero ver na hora de sentar para começar a escrever, né? É tão lindo ver você falando assim, tá tudo certo. Ai, tô até pensando. Preparar o espírito. Valéria, talvez essa pergunta, essa questão que você está colocando, né, seja de outros colegas também, né? Ah, professora, você vai ficar só com esse campo teórico, a gente quer ir para a parte prática, a gente quer elaborar o projeto. E eu entendo perfeitamente, porque elaborando esse projeto, detalhando, fazendo as leituras, minerando os dados, selecionando as variáveis que a gente vai trabalhar, delimitando o nosso tema de pesquisa, vendo o que é possível, o que não é, as implicações disso, que a gente vai dominando melhor esses instrumentos da metodologia da pesquisa científica, né? E eu penso que amanhã a gente já pode iniciar. Então, eu queria também, não sei se teve algum colega que está na sala hoje que não participou da disciplina de metodologia da pesquisa. Tem alguém que não é da pós-graduação da pós-graduação em gestão e governança que a gente tem realizado pela escola? A Eline não é, Valéria participou. Valéria não participou? Tem duas Valéria, Cleivânia. Ah, tá. Valéria Lúcia e Valéria Santos da Mata. Ah, tá. Eu participei, sim. Uhum. Ah, então tá. Raimundo também, vocês que não participaram, essa introdução tá compreensível? Ah, tem bastante pessoas que não participaram. A Raimundo está perguntando como é que assina a lista. Lá dentro do EAD CESAF, a lista de frequência está disponibilizada lá, logo abaixo de onde vocês clicaram para poder acessar a sala. Eu tenho uma pergunta. Tá. Então, pessoal, a proposta hoje era essa, apresentar, então, como que está estruturado esse curso, né, ao longo desses 10 dias de trabalho, fazer essa primeira introdução conceitual sobre o que é metodologia, o que é método, o que é pesquisa científica, o que é conhecimento. Tem uma disciplina que é bastante comum nos cursos de pós-graduação, que se chama epistemologia do conhecimento, né, que é justamente que vai buscar buscar uma compreensão mais aprofundada sobre como as diferentes ciências vão se constituindo e como os diferentes métodos de compreender e de aprender a realidade também vão se constituindo e se diferenciando. Então, a gente vai ter a fenomenologia, a gente vai ter o materialismo histórico dialético, a gente vai ter o positivismo, a gente vai ter, vamos dizer assim, aquelas grandes correntes de pensamento, de produção da ciência, que vão orientar as diversas metodologias e recursos que a gente vai ter na pesquisa científica. A fenomenologia vai
dar maior suporte para as pesquisas com abordagem qualitativa, porque vão considerar que o conhecimento ele não é fruto só daquilo que a gente consegue observar, quantificar, manipular, mas também das nossas interpretações, das nossas sensações, dos nossos sentimentos, que sofrem influência de todos esses elementos que nos formam enquanto ser humano, que é a nossa própria cultura, né? Aí a gente vai ter os métodos chamados de positivista, que são aqueles métodos que compreendem que o objeto existe na realidade, independentemente dessas nossas subjetivações, né, dessas nossas interpretações sobre ele. Uma cadeira é cadeira porque eu consigo descrever a cadeira como tal, eu consigo analisar do que ela é feita, de qual é a sua matéria, etc. E tal, eu consigo quantificar, caracterizar, né? Manipular esse objeto, enquanto que os sentimentos, as emoções, as percepções, que são do campo da fenomenologia, a gente já não consegue ir em laboratório fazer essas análises, né? E isso tudo é do mundo da pesquisa científica, mas a gente vai se apropriando à medida que a gente vai desenvolvendo os estudos, que a gente vai participando e vai apresentando as análises, né? O Raimundo está colocando que gostaria de pesquisar algo na área dos direitos humanos. O que não falta, Raimundo, é tema para a gente pesquisar na área dos direitos humanos, né? A gente vive numa sociedade extremamente desigual. Isso que o José, o sociólogo, fugiu de novo o nome, estou com a memória péssima. Posso botar a culpa no Covid, né? Do José de Souza Santos, né? Um sociólogo que eu fiz referência na apresentação, ele vai falar, né, quando a gente lida com esse universo em que você tem uma produção enorme de riquezas e ao mesmo tempo você tem uma produção enorme de pobreza, você vai ter, obviamente, né, situações que afetam essa perspectiva dos direitos humanos. Então, tem várias possibilidades de pesquisar isso, né? Murilo de Carvalho é uma ótima referência para tratar da questão das desigualdades. E tem vários outros autores. Aí, à medida que a gente for desenvolvendo esse curso, a gente vai começar a trabalhar, então, com esse caminho que é a elaboração do projeto de pesquisa, que é algo bem gostoso, assim, da gente pensar esse recorte do tema, pensar primeiro as questões, né? Qual é a questão, problema que eu tenho? Qual é a questão que me intriga? É direitos humanos? O que dentro dos direitos humanos, né, que eu posso pesquisar? Quais são as minhas condições como pesquisador? Quanto tempo eu tenho para pesquisar? E a partir daí estabelecer o que é objetivo geral, o que é objetivo específico, utilizar justificativas e o referencial teórico, que tem tudo a ver com o que eu falei sobre a consistência teórica dos nossos trabalhos, né? A gente não pode pegar todos os autores, trabalhar os conceitos, jogar os conceitos nos nossos textos, sem conseguir fazer a diferenciação, sem conseguir reconhecer quais são as concepções teóricas que cada um desses autores trazem. E aí, a partir daí, dá sequência, então, nesse projeto de pesquisa. Então, pessoal, mesmo não sendo 7 horas ainda, eu penso que a gente deu conta de trabalhar o que estava proposto para o curso de hoje, que era essa breve introdução do que vem ser esse curso, né, de como que ele está organizado, e fazer essa primeira fala relacionada, então, a esse campo, né, do conhecimento científico, da produção científica, da pesquisa científica. Amanhã, nós iremos trabalhar um pouco mais sobre esses diferentes tipos de conhecimentos, né? Conhecimentos empíricos, conhecimentos de senso comum, conhecimentos teológicos, conhecimentos religiosos, né? E a partir daí, eu acho que a gente já consegue também entrar no conteúdo mais específico, que é os tipos de pesquisa, né? O que é uma pesquisa com abordagem qualitativa? O que é uma pesquisa quantitativa? Eu posso fazer uma pesquisa quali-quantitativa? Quais são as vantagens e desvantagens de adoção de um ou de outro modelo? E as várias outros tipos de pesquisas que existem, pesquisa oral, pesquisa survey, estudo de caso, pesquisa exploratória e vários outros tipos de pesquisa. A gente já inicia nesse trabalho e eu penso que talvez a gente consiga até responder um pouco mais essa ansiedade de vocês, que é de botar a mão na massa, elaborar os projetos de pesquisa e aqueles que já estão com alguns projetos em andamento, né, poder ter a oportunidade também de apresentá-los e da gente ir fazendo os ajustes e afinando esses projetos para que vocês possam sim pleitear programas de mestrado, outras especializações e estarem preparados aí para adentrar, né, ou aperfeiçoar nesse campo da pesquisa científica, tá bom?
Eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Nós vamos terminando com 1h30 de trabalho, mas eu penso que a gente, por hoje, é suficiente. Concordo? Então, um abraço para vocês. Eu espero encontrá-los amanhã às 5 horas da tarde. E o conteúdo de amanhã, ele é um conteúdo que eu acho que vocês vão interagir mais, vão ficar mais também. São temas mais familiares, né? E quando a gente entrar nessa questão da pesquisa científica, eu acho que vai atender mais o anseio de vocês do que essa concepção mais teórica, que eu considero importante, mas que eu sei que é o que vocês. Não é necessariamente o que vocês estão procurando nesse momento, não é isso? Então, agradeço, um abraço a todos vocês. Não deixem de preencher a frequência e até amanhã às 17 horas. Um abraço para todos e todas. Até amanhã, Clivane. Alô. Vânia. Nosso pessoal, até amanhã.